Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Próximo dia 25 de maio, quinta-feira que vem, é celebrado o Dia Nacional da Adoção. Uma lei decretada em 2002 elegeu a data para lembrar que a adoção é um ato de aceitar uma criança ou adolescente em sua família, transformando-o em seu filho. A adoção cumpre propósitos de garantir o direito ao afeto de uma família a todas as crianças e jovens. E para falar da grandeza do gesto de adotar uma criança e também da burocracia e os preconceitos da adoção, a nossa convidada de hoje vem desenvolvendo um trabalho primoroso de unir, de fazer a ponte entre pais e filhos de coração. Nossa convidada é a Sara Vargas, diretora técnica da organização social Pontes de Amor. Sara, obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você, Ricardo. O prazer é todo nosso, o assunto é muito nobre, né? Já são 11 anos de Pontes do Amor e eu quero saber de você o seguinte, nesse período, você tem mais histórias com final feliz para contar ou mais finais inesperados para contar? Inúmeras histórias com finais felizes, graças a Deus. Claro, uma ou outra, né, que teve finais inesperados. A gente lida com a subjetividade das relações humanas, mas graças a Deus, depois que a Pontes de Amor nasceu, o próprio Ministério Público trouxe dados de que o número de adoções em Uberlândia cresceu em mais de 300%. E assim, o número de insucessos na adoção, ele caiu drasticamente, principalmente por famílias que se deixam preparar e se deixam apoiar no pós-adoção. Eu quero aprofundar um pouco mais com você nesse quesito, né, todos os desdobramentos que envolvem uma adoção, mas olha só, a sua história de vida, né, ela resultou nesse trabalho belíssimo que o Pontes de Amor vem desenvolvendo há 11 anos. Como é que é um pouquinho dessa sua história? Como é que foi a grande virada na sua vida? Ok. Eu e meu esposo, nós sempre pensamos em adotar. A adoção sempre foi parte do nosso planejamento, desde antes de casarmos. Depois eu tive 3 abortos espontâneos, já em idade gestacional avançada. A gente fazia todos os estudos, os exames, não descobrimos o que era. Tivemos, né, depois de 2 abortos, tivemos o nosso filho mais velho, o Lucas, que depois fomos entender que também era um grande milagre, né? E depois do Lucas veio então o 3º aborto e só depois desse 3º aborto que nós descobrimos o que realmente acontecia, havia a possibilidade de um tratamento, mas então nós entendemos que não era por aí. Resolvemos partir para o antigo sonho da adoção. Sempre pensávamos que, havendo tantas crianças que precisam de pai e mãe, né, e nós tendo disponibilidade afetiva para adotarmos, por que não termos filhos por adoção? E então começou a nossa jornada e nós fomos vendo que, tanto nos aspectos jurídicos quanto nos aspectos de formação de vínculo, de relações, a adoção era mais complexa do que a maioria das pessoas imagina, inclusive nós, na época. E quando nós tivemos então 3 filhas por adoção, a Jéssica, que chegou com quase 4 anos, e a Kelly e a Kathleen, que são gêmeas, chegaram com 5 anos e meio. Olha. E nesse meio tempo nós fomos procurando então, descobrimos que havia grupos de apoio à adoção e à convivência familiar e comunitária em outras cidades, mas quando fomos procurar em Uberlândia não havia nenhum, né? E nós estamos falando da maior cidade do interior de Minas e não havia um grupo de apoio à adoção. E a gente ficou com aquilo, puxa, a gente precisava começar alguma coisa em Uberlândia e tal, mas ainda tão envolvidos com a própria construção de vínculos dentro da nossa própria casa, achávamos que ainda não era o momento. Mas até que a gente descobriu que a gente nunca está pronto para casar, a gente nunca está pronto para ter filho. E a gente nunca se sente plenamente pronto para começar um trabalho social. Então nos unimos em 2012 com um grupo de amigos e começamos bem despretensiosamente a fazer o trabalho de apoio, de orientação na adoção, mas a demanda era muito grande e a Pontes de Amor, então, ela foi crescendo rapidamente. Como o trabalho sempre foi desenvolvido de forma muito séria e com um grande número de voluntários que também estavam dispostos a aprender e a fazer um trabalho muito, muito sério, graças a Deus a Pontes veio crescendo e se tornou uma referência na região, no país e até fora do Brasil. Você mencionou que houve um aumento
crescimento considerável, né, aí nos processos de adoção, com finais felizes, né, com histórias felizes que estão sendo contadas até hoje. Como é que é esse cenário nacional, né? Como que a gente conseguiu ter esse avanço, talvez a disseminação de informação, porque a partir do momento que a pessoa não joga luz para o assunto, ela não desconhece, né? Exato. Em todos os lugares onde há um grupo de apoio à adoção, a gente percebe que essas parcerias com o Judiciário, o Ministério Público, com as redes de informação, né, as mídias, e essa informação vai chegando à população. Então, muitos mitos, muitos tabus vão sendo quebrados e as pessoas vão perdendo sua resistência e vão se abrindo mais para aprender, para interagir mais. Uma vez que elas se aproximam, muitas realmente entendem que a adoção é um bom caminho para a vida delas. No Brasil, nós temos hoje cerca de 210 grupos de apoio à adoção espalhados pelas 5 regiões brasileiras. Existe uma Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, a ANGAAD, que trabalha para fortalecer esses grupos. Nós fazemos parte da ANGAAD, eu sou parte, inclusive, da diretoria dela. E o que nós vemos é o seguinte, que juntos nós vamos trabalhando não apenas pela conscientização, mas também por mudanças de políticas públicas, por iniciativas de lei que venham a favorecer para que esses processos sejam mais justos, mais céleres quando possível e sempre visando o melhor interesse da criança e do adolescente. E nesse trabalho que vocês desenvolvem em todo o país, né, quantas pessoas estão na iminência de uma adoção? Quantas famílias estão na expectativa, estão trabalhando para que possa ser viável? E quantas crianças aguardam, então, essa família de coração? Hoje nós temos mais de 30 mil pessoas que já estão habilitadas para adoção, para adotar, e temos cerca de 5 mil crianças e adolescentes aptos à adoção. E aí sempre vem a pergunta, né? Mas por que temos mais pretendentes do que crianças e por que essa conta não fecha? Então, muitas vezes o perfil do adotante, ele é diferente do perfil da criança e do adolescente que já está disponível para adotar. Até os 8 anos de idade, hoje não se tem dificuldade de encontrar uma família para uma criança que seja sozinha, saudável. Mas muitas vezes nós temos grupos de irmãos e aí já é um pouco mais difícil de encontrarmos famílias que se abrem para a adoção de grupos de irmãos e como esses irmãos têm vínculo, não seria justo separá-los, né? Outra coisa que acontece é que muitos dos que estão disponíveis à adoção, eles têm mais de 9 anos de idade, muitos já são adolescentes e também são poucas as famílias que se abrem para a adoção de adolescentes. E outra questão são os fatores de saúde. Muitas dessas crianças e adolescentes possuem graves problemas de saúde, que muitas vezes são problemas não tratáveis, e aí também são poucas as famílias que se abrem para esse perfil. E se a gente tentar fazer esse paralelo com a cidade de Uberlândia, onde vocês atuam diretamente, sei que é um trabalho muito mais amplo, como é que está esse cenário? Quantas famílias na iminência de uma adoção? Quantas crianças aguardando a família? Então, em Uberlândia nós temos hoje cerca de 200 pessoas já habilitadas para adoção e informações da semana passada temos 8 crianças e adolescentes prontos para serem adotados. Um grupo de irmãos de 7 e 11 anos e os outros são adolescentes entre 12 e 16 anos. O que a gente percebe em Uberlândia, todos aqueles que querem adotar aqui em Uberlândia, eles acabam fazendo o curso para postulantes de adoção, que é uma exigência legal, junto à Pontes de Amor. É uma parceria entre a Pontes de Amor e o Poder Judiciário para a administração desse curso. Então, a gente acaba conhecendo, né, essas famílias e os seus perfis. E, cada vez mais, eles têm se aberto para adoção de irmãos. Para adoção interracial, hoje, a resistência é mínima, entende? Aqui na nossa localidade. É muito bom isso, porque quando começamos a Pontes de Amor, há 11 anos atrás, havia bem mais resistência, né? E hoje a maioria das famílias se abre para adoção de qualquer raça. E também a adoção entre irmãos. Também há um aumento na adoção de crianças maiores, mas a adoção de adolescentes ainda continua sendo mais desafiadora. E eu vou querer mais detalhes a respeito disso, mas ainda, né, tentando fazer esse paralelo nacional e regional, uma dúvida. As famílias de Uberlândia necessariamente adotam crianças de Uberlândia ou não? Existe
essa adoção cruzada? Uma família de Uberlândia pode adotar crianças em Belo Horizonte e vice-versa? É excelente a sua pergunta. O Sistema Nacional de Adoção, ele acaba dando prioridade à região de onde aquela criança está, a menos que haja algum fator de risco para aquela criança continuar naquela região, entende? Então, se é daqui da região, ela provavelmente vai ser adotada, prioritariamente será adotada por alguém daqui da região, se não por alguém do estado, se não alguém do estado vai ampliando. Quando a família vai se habilitar para adoção, ela preenche uma ficha que, dentre outros dados, ela coloca se ela se abre para adoção em outros estados. Nós sempre orientamos para que, claro, as chances aumentam, quanto mais os lugares que são possíveis a adoção acontecer, mas a pessoa também tem que estar pronta para ir, para se deslocar até lá e para ficar lá por um período, às vezes até por um mês. Né? Então, é importante a pessoa observar se ela tem condições financeiras para isso, se ela tem condições de trabalho também, se ela é autônoma ou se no seu trabalho ela tem férias ou licença que ela possa tirar, se vai haver essa compreensão. Dela, né? Exatamente. Porque eu imagino que o processo, ele demanda um tempo. Sim. Da partir do momento que a família manifesta o interesse em adotar e começa a tomar as primeiras providências, né? Contemplando todos os requisitos, você falou também que, lamentavelmente, existem essas preferências pelas crianças mais novas, enfim. Qual que é o prazo médio de um processo de adoção? Então, é difícil a gente colocar isso, mas eu consigo dar uma ideia. Hoje, aqui em Uberlândia, por exemplo, uma família que queira adotar uma criança com menos de 6 meses, um bebê, né, saudável, branco, vai esperar em torno de 7, 8 anos, é a média que tem dado de espera, certo? Por outro lado, nós temos muitas famílias que do dia em que entraram com os papéis ao dia em que os filhos chegaram, deu 9 meses ou até menos, quer dizer, um prazo menor do que de uma gestação normal. Claro que aceitam grupos de irmãos com perfil mais amplo. Muito interessante. Sara, eu vou fazer um breve intervalo aqui, a gente tem muito o que conversar. Band entrevista de hoje para lá de especial, estou recebendo a Sara Vargas, ela que é diretora técnica do Pontos de Amor. Estamos falando aí do Dia Nacional da Adoção na próxima quinta-feira, então não saia daí, a gente volta já já. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem apresenta Campanha do Agasalho 2023. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você puder doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 10 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2023. Iniciativa Aniversário Premiado Bretas. Participe e concorra a prêmios. Apoio Uniub, Universidade de Verdade. Mês das Mães Terminal Central, prático e perto de você. Novo amaciante concentrado Casa Flor, perfuma por onde passa. É da Politriz. Realização Band Triângulo e Band FM. Precisando manter a temperatura perfeita em sua casa ou empresa? Conheça a Friolar, instalação e manutenção de ar-condicionado com qualidade e excelência. Há 29 anos no mercado de Uberlândia e região. Friolar, sua escolha inteligente em ar-condicionado. Na Flylink você tem mais vantagens. Wi-Fi 6, telefone fixo, Paramount Plus, toca livro, além do clube de descontos Fly. Tudo isso com velocidades de até 700 MB. Aproveite! Flylink, você conectado. Estou em frente ao pronto atendimento de uma UAI que está cheia porque enfrentamos uma epidemia de dengue. Mas a gente não foge da luta. Estamos abertos para você 365 dias por ano. Porque tem 2 coisas que a Prefeitura de Uberlândia não abre mão: transparência e muito trabalho. E para todo mundo, é fácil saber os gastos com saúde, escala de médicos e quantos pacientes estão sendo atendidos em tempo real. Só no ano passado, foram mais de 16 milhões de atendimentos na rede. De 2017 para cá, abrimos um hospital inteiro, 8 BSFs, o CIAT e criamos vários centros de saúde importantíssimos. O Hospital Municipal está sendo ampliado e já tem mais uma UAI. Ampliamos significativamente a estrutura. Agora somos quase 10 mil profissionais de saúde.
Nunca se investiu e trabalhou tanto para salvar vidas e cuidar bem do nosso povo. Continuaremos lutando sem parar para fazer mais, fazendo muito bem. No mês das mães tem muita variedade aqui na Primavera Magazine. Prazo especial durante todo o mês de maio. Primeiro pagamento para dia 10/7, em 6 vezes no crediário próprio da loja. Nesse mês, o presente da sua mãe está aqui na Primavera Magazine, no Planalto e no São Jorge. Peça kit festa na Essencial Pães. Com torta de 1,5 kg, refrigerante, salgadinho, docinhos e até vela. Tudo isso por apenas R$ 149,90. Serve até 10 pessoas. Kit festa na Essencial Pães. 3 lojas em Uberlândia. Band Entrevista de volta, hoje recebendo Sara Vargas, ela que é diretora técnica do Pontes de Amor, né, uma organização, um grupo de apoio à adoção, próxima quinta-feira, Dia Nacional da Adoção, né, Sara? A gente tentava traçar um panorama nacional. Agora eu quero saber de você o seguinte, o trabalho do Pontes de Amor, né, a gente fala dessa complexidade, que não chega a ser, assim, um empecilho para a adoção. Como é que é o trabalho de vocês? Ele começa antes da adoção, não é isso? Exato. Quando toda a organização da sociedade civil começa com um grande incômodo, né? A partir de um grande incômodo. Nós tínhamos 2 grandes incômodos. O primeiro, os insucessos na adoção. Crianças não são produtos para se fazer test drive e se a gente não gosta, se não dá certo, a gente desiste, né? Então isso é um absurdo, isso é terrível e é terrível para todos, mas em especial para a criança, né? E o outro grande incômodo eram justamente acolhimentos que perduravam por muitos anos. Crianças que chegavam no acolhimento pequenas e saíam aos 18 anos, porque completavam a maioridade e tinham que se virar sozinhos. Então, nós entendemos que para que toda criança possa ter uma família que cuida, que nutre, que protege, que potencializa o seu desenvolvimento, nós precisaríamos atuar em 3 grandes eixos. Os nossos 3 grandes eixos são o eixo do conhecimento, onde nós promovemos, então, encontros, palestras, treinamentos, tanto para o público em geral, quanto para profissionais da Rede de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que haja, então, uma formação continuada, e não apenas uma formação acadêmica por si só, mas que também nos ajuda a nos sensibilizar, né, enquanto profissionais, a nos colocarmos no lugar do outro. O outro eixo é o eixo da convivência familiar, onde nós diretamente atendemos todo esse público que tem a ver com a adoção, né? As famílias, as crianças. E aí a gente oferece orientação, acompanhamento jurídico, psicológico, pedagógico e social. Então, desde quando as pessoas estão pensando, será que quero mesmo, será que vou adotar ou não, a Pontes de Amor já recebe, já vai dando essas instruções e oferecemos todos esses serviços gratuitamente, né? Inclusive o acompanhamento jurídico durante o processo de habilitação e o processo de adoção. Quando a criança chega na família, nós temos então o pós-adoção, que é esse acompanhamento à família, já com a criança. Nesse pós-adoção, a gente acaba recebendo alguns casos de reintegração, quando a criança foi para uma avó, para uma tia, que acaba sendo um tipo de adoção, entre aspas, Sim. também, né? E outra coisa que nós fazemos é a busca ativa, quando nós fazemos parte dessa rede nacional de grupos de apoio à adoção, tribunais de justiça. Então, ali a gente coloca, nós temos os nomes das crianças e adolescentes que o Sistema Nacional de Adoção está tendo dificuldade de encontrar uma família. E aí são várias ações de busca ativa, porque nós temos contatos com essas famílias que já estão habilitadas para adoção e, às vezes, a gente encontra, então, uma família que tem interesse em saber mais sobre a história daquele adolescente, daquele grupo de irmãos, enfim. E dali nós temos várias histórias também bem-sucedidas de adoções. Agora, esse trabalho conjunto que vocês fazem, né, porque vocês se cercam de todas as possibilidades, né? Esse trabalho permite que, mais do que a vontade que a família expressa de adotar uma criança e cumprindo os protocolos burocráticos aí, jurídicos, no decorrer dessa assistência, dessa proximidade que o trabalho faz, vocês identificam no meio do caminho e falam, olha, você não tem o perfil para uma adoção. Isso acontece? Acontece. Esse trabalho é uma forma de se resguardar de problemas futuros? Esse não é o nosso papel. Esse papel, na verdade, é dos técnicos do judiciário. Certo. Mas acontece, como nós estamos convivendo com as pessoas, e às vezes a gente percebe que, por exemplo, se há um casal, por vezes um quer muito a adoção, mas o outro cada vez vai
mostrando mais resistências. Então, quando isso acontece, a gente muitas vezes chama esse casal para conversar, para refletirem, os encaminhamos muitas vezes para a terapia, para que possam elaborar algumas coisas e se enxergarem de uma forma clara em relação a essa questão da adoção. O que a gente não pode deixar que pessoas que não estão com uma motivação adequada, que não estão realmente abertos para a adoção, entrem por esse caminho, cheguem a colocar uma criança dentro da sua casa e depois a gente ter uma desistência, uma devolução. Isso é muito terrível, né? Mas aí, a informação, eu acredito que ela acaba sendo o primeiro alicerce, né, desse processo todo. Todas as adoções que acontecem em Uberlândia necessariamente passam por vocês que estão preocupados em dar essa assistência ou não? Não, eu vou trilhar um outro caminho, vou direto na justiça para adotar um filho de coração. Para começar o processo, eles podem ir direto na justiça. A gente até aconselha que passe lá na Pontes, porque a nossa equipe vai ter mais tempo de sentar com aquela família, explicar cada passo, né? Isso é mais interessante para aquele que está adotando, né? Ele vai ter mais informações, vai ser acolhido de uma forma diferente, porque o pessoal lá no fórum, eles são muito acolhedores também, mas eles estão lidando com vários outros problemas, né? Além da questão da adoção. Mas todos eles passam por nós, porque no processo de habilitação para adoção é necessário fazer o curso para postulantes de adoção. E quem ministra esse curso em parceria com a Vara da Infância e da Juventude é a Pontes de Amor. Esse curso acontece na Pontes. E até nós vamos ter início agora, em junho, mais uma turma, né? Esse curso é apenas para aqueles que já são convocados pelo Poder Judiciário. E hoje nós estamos fazendo esse curso em 7 encontros de 3 horas. Então, é um mês bem intenso, onde a gente se encontra várias vezes, onde a gente cria laços de relacionamento e onde as pessoas têm muita oportunidade para perguntar. E você estava perguntando, né, se a gente tem mais casos de sucesso ou de insucesso. E uma coisa muito legal que acontece no curso é que, geralmente, as pessoas, a maior parte das pessoas, sai assim, com certeza de que é isso que eles querem e ampliam o seu perfil. Muitas vezes chegam lá querendo uma criancinha pequena e falam, não, eu poderia ter gêmeos, então por que não adotar 2 irmãos? Né? Não, eu sou capaz de adotar uma criança maior e tal. Então isso é algo muito positivo. E acontece de fazer uma primeira adoção e depois uma segunda adoção, uma terceira? Várias famílias fazem uma primeira adoção e permanecem nessa fila virtual, né, aguardando um segundo filho. E aí o trabalho que é feito com eles é perguntado, né, se eles querem parar por um tempo para dar atenção àquela criança que chegou, que é muitas vezes o ideal, e depois de um certo tempo eles já abrem novamente o processo para que voltem no mesmo lugar na fila em que estavam, né? O que vale a data de registro deles no sistema. Então, temos várias famílias no pós-adoção que já receberam o seu segundo ou terceiro filho e várias outras que estão à espera do segundo ou terceiro que vai chegar. Sara, você mencionou no início da nossa conversa, né, uma mudança positiva, talvez no perfil das crianças, né? Menos restrições à raça, menos restrições à criança que talvez tenha um problema de saúde, a questão fatoridade talvez ainda sem muita evolução, existe uma preferência por crianças menores do que por adolescentes. E o perfil dos casais mudou? Hoje a gente percebe que existem várias configurações familiares, casais homoafetivos. Como é que está o perfil das famílias? Mudou também. A gente percebe que há uns anos atrás, muitos dos que vinham para a adoção eram aqueles que estavam tendo dificuldade de ter seus filhos biológicos, né? E hoje, cada vez mais, temos famílias que vêm adotar porque não apenas porque não podem ter filhos biológicos, mas porque querem também ter filhos por adoção. Também temos muitas adoções monoparentais, né, de pessoas que não são casadas, mas que querem constituir família, que querem ter filhos. E também as famílias homoafetivas têm aumentado, né, quanto ao número de famílias regulamentadas, regularizadas e que desejam também ter filhos. Então, sim, o perfil tem mudado. E o processo em situações como essa é diferente do processo de um casal padrão? E por que eu pergunto isso? Justamente por conta da desinformação, né? Quem não está atento não tem informação suficiente para entender um processo de adoção.
Não, não há diferença. A lei é exatamente a mesma, os processos são exatamente os mesmos. O que vai se observar? Peculiaridades de cada situação. Por exemplo, uma pessoa que está adotando sozinha, ela precisa ter uma rede de apoio, né? Então vai ser perguntado a respeito dessa rede de apoio, porque se um dia ela adoece, ela precisa ser internada, quem é a rede que vai dar apoio com o cuidado daquela criança? Também nos casais homoafetivos, né? Muitas vezes a sociedade se preocupa, mas vai ter contato só com homens ou só com mulheres, como que fica essa figura masculina ou feminina que não vai estar presente? É muito difícil não ter uma figura masculina ou feminina presente nessa família, porque geralmente tem um tio, uma avó, um avô, que é muito presente, uma madrinha, um padrinho, né? Que é muito presente naquelas relações e que também vai ser uma figura significativa no crescimento daquela criança. Agora a gente percebe, talvez por força da internet, das redes sociais, dos próprios meios de comunicação, muitos famosos, muitas pessoas que estão em evidência, né, que optaram pela adoção e falam isso abertamente, artistas, jornalistas, enfim, isso de certa forma, ela age de forma positiva nas pessoas que acompanham e se incentiva a adoção também? Sem dúvida. Pessoas que são famosas geralmente são formadoras de opinião, né? E quando elas mostram esse lado da sua vida pessoal, que inclui a adoção, isso é algo positivo, é algo que inspira pessoas a fazerem o semelhante. Outro fator que ajuda muito é justamente a questão da TV, da rádio, das mídias, né? Esse tipo de programa ajuda demais, a gente tem muita procura depois. Eu vi vocês conversando sobre isso, eu achei muito legal que vocês trouxeram essa informação, eu não sabia disso. E outra questão também, que eu vejo como fundamental, é quando esse assunto ele é trazido nos filmes, nas novelas, de forma adequada. Por isso que a gente acompanha, né, toda vez que trazem a adoção, principalmente aqui no Brasil, o pessoal gosta muito de novela, né? E no passado, por hora, traziam a adoção de uma forma tão distorcida. Graças a Deus, eu acho que essa interação, né, com as TVs e tal tem melhorado muito. Isso é algo muito positivo também. Nós temos algumas cenas lindas de novelas que, às vezes, a gente até usa no nosso curso de postulantes à adoção, porque trazem reflexões muito interessantes quanto, por exemplo, ao respeito da história daquela criança, né, respeito à sua origem. Então, isso é muito, muito interessante, muito bom. A gente precisa dar as mãos, né, e trabalhar em prol disso. Sara, a gente está quase caminhando para o finalzinho da nossa conversa, mas eu queria saber de você o seguinte, são 11 anos desse trabalho, né, que você vem realizando aí com tanto carinho, tanto amor, tantos parceiros, voluntários. Que previsão que você faz para os próximos 11 anos do Pontes de Amor? Olha, nós somos muito privilegiados aqui em Uberlândia. Pela nossa rede de cuidado com a criança e com o adolescente, temos nossos problemas, sem dúvida, mas olhando para esse Brasilzão nosso, nós ainda somos muito privilegiados. Então, a Pontes de Amor ela tem tido o desejo de cada vez mais servir a nossa localidade, mas também de cooperar com formações, treinamentos para outros lugares. Então, temos inclusive investido em formações em EAD, em formações presenciais também, porque a gente quer ajudar cidades menores, norte de Minas, norte e nordeste do nosso país, onde ainda há tantos casos de tráfico de crianças, de abuso sexual, né, que ainda está no meio da cultura, né, do nosso povo, e nós queremos ir mudando isso. O nosso sonho é que toda criança possa viver numa família segura. Sara, eu tenho certeza que a gente tem muito o que conversar, dar mais detalhes desse curso, dessa assistência, mas eu costumo falar aqui também que o nosso assunto está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista. Muito obrigada por valorizar o Dia Nacional da Adoção e a você que está nos assistindo. A Pontes de Amor está à disposição, é só nos procurar. Nosso site é pontesdeamor.org.br, lá você tem todos os nossos contatos e vamos juntos. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, até o próximo encontro. Sara Vargas, diretora técnica do Pontes de Amor, que vem trabalhando justamente para unir as famílias. Próxima quinta-feira, Dia Nacional da Adoção. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua companhia, nos encontramos no próximo Band Entrevista.